Na era do compartilhamento, já pensou em abrir mão do carro para alugar? O Cafeína fez as contas para te mostrar o que compensa mais. Conversamos com algumas pessoas que aderiram ao carro por assinatura e elas dizem que até sobrou uma graninha para investir. Mas o Sami vai dizer se faz sentido mesmo. E ainda o balanço sobre a forte queda da Bolsa na semana passada e em fevereiro. Também temos dados de desemprego. E você sabe que nós estamos super felizes porque a gente bateu a meta dos 25 mil inscritos. Mas o Sami não para nunca, então já dobrou a meta. Dobramos a meta. Nossa nova meta de 50 mil inscritos, certo, Sami? 50 mil. Então, assinem os nossos canais, se inscrevam nos nossos canais, o Invest News e o Investflix, nosso canal de conteúdos de investimento, de educação financeira, e acompanhe todo o nosso conteúdo também no nosso site, o investnews.com.br, que tem sempre notícias fresquinhas para você se atualizar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sami, nós seguimos na nossa saga de fazer a galera economizar e investir dinheiro. O processo inteiro. Porque muita gente, denúncia, muita gente fala, eu gosto do canal de você, mas eu não tenho dinheiro para investir. Então a gente cuida da educação, da inteligência financeira, que vai desde como ganhar mais, gastar menos e principalmente ter o que investir para então falarmos dos diferentes produtos de investimento, dona Priscila. Isso mesmo. E tem uma onda agora que algumas pessoas vieram perguntar, o Rafa, nosso editor, também perguntou, que é a onda do carro por assinatura. Carro por assinatura. Dessa vibe aí de compartilhamento, da galera jovem, economia colaborativa. E tem um negócio, porque a locadora compra o carro 30% mais barato, então eles têm como te dar um preço bom. Então a gente foi investigar essa questão, não das locadoras comprarem mais barato, mas se nós, pobres mortais, estaríamos melhor financeiramente comprando o carro e usando ou alugando um carro aí, são aluguéis de longas temporadas, correto? Correto, isso mesmo. E para começar, a gente, lógico, foi conversar com a galera que usa o carro alugado, para ver então alguns depoimentos, e o primeiro deles é do Pedro Moleiro. Sim, que Pedroca. Sim, a gente já, pegou o nosso, que é nosso parceiro vídeos. Aqui. Exato. Mas ele então resolveu alugar o carro, vamos ver o que ele falou. Pedroca. Eu tinha um carro para vir no interior para São Paulo, só que eu fiz umas contas e eu vi que com seguro, IPVA, depreciação, multa, eu tava gastando mais de R$1.000 por mês para manter esse carro. O que eu fiz? Eu vendi, apliquei o dinheiro num fundo de renda fixa, que hoje me dá 0,7% ao mês, que eu acho uma taxa bem legal, e aluguei minha vaga na garagem por R$250, que abate do meu aluguel, e hoje o dinheiro que sobra que eu gastava, eu uso para pegar transporte por aplicativo, transporte público e às vezes até alugar carro. Eu costumo alugar carro 1, 2 vezes na semana, às vezes, para fazer médias e longas distâncias, seja para ir para o interior ou para a praia, e ainda assim eu não gasto o que eu gastava quando eu tinha carro. Muito esperto, Pedro Moleiro, né, Sami? Muito esperto, lembrando que o caso dele não é o caso da conta, mas acho que vale a dica. Se você só precisa de carro realmente 2 vezes por semana, é mais fácil você alugar no final de semana, vai para a praia, vai para o interior e depois volta. Até porque você combinar Uber, táxi, transporte público, patinete, vale a pena. Eu mesmo ando muito de táxi, porque aqui em São Paulo, muita gente em São Paulo, o táxi vai nas vias expressas. Então, foi legal. Ótimo. A gente tem um segundo depoimento de um francês. Olha! Que a Caterine Rivas trabalha com a gente, indicou. E ele é nômade digital, então ele é todo adepto de todo tipo de aluguel, ele não tem posse nenhuma de nada. Vamos ouvir o que ele falou. Olá, meu nome é Charles Peril. Eu sempre alugo carro e prefiro ter um carro alugado do que um carro próprio por diversos motivos. Primeiro, econômico, porque eu gasto menos tendo um carro alugado. Eu posso ter um carro somente quando eu preciso realmente usar, preferindo opções de transporte público e coletivo quando não preciso ter um carro individual. Eu tenho usado bastante a plataforma Turbi, que é uma plataforma em São Paulo que você pode retirar um carro assim de uma forma super fácil, sem falar com ninguém, e devolver também quando você quiser a preços super atrativos. Então eu já ando de carro alugado já faz mais de 4 anos, não sinto a menor falta de ter um carro próprio.
Interessante, né? O que ele falou. Tem uma visão diferente, é uma filosofia de vida interessante. Você também não sabe onde vai morar, não sabe onde vai trabalhar, muito menos você vai se prender a um carro, porque essas coisas têm o lado positivo, o carro é seu, você pode deixar roupa lá, você pode customizar o carro, você pode fazer um monte de coisa. Mas também para vender tem uma dor de cabeça. Então ele é um cara prático, pragmático. Exatamente. Gostei. Que é uma onda até dessa juventude, dos millennials, né, Sami? Que assim, eles não se apegam a nada, não. assim, né? Você não é uma que não se apegam a nada, millennial, né? não Deixa eu reformular. Você é amores aqui. líquidos. Eu sou millennial, mas é meio que assim, se você tem uma casa, um carro, você tem umas dívidas grandes, você fica atrelado a essas dívidas e você às vezes não consegue ir pra fora, não consegue fazer uma viagem exterior, um curso fora, um sabático. Às vezes você não consegue nem mudar de emprego para um emprego que às vezes pode ser no longo prazo melhor do que aquele que você tinha antes, porque você tá ali com um custo de vida alto. Isso é verdade. Mas eu gostei da filosofia, acho que foi um bom personagem. Terceiro depoimento, então, é de um executivo, um gerente comercial, o Luiz. E aí ele já tem um exemplo diferente um pouco, porque no caso dele ele usava já um carro mais sofisticado, uma BMW, então vamos ouvir também o que ele falou. Olha só, não era BMW, era Mercedes. Era uma Mercedes? Eu acho que era, pelo que eu lembro. Pra mim, Sami, que não tem nenhum dos dois, eu também não tenho dá mais. na mesma, entendeu? Mas eu sei a diferença. Pelo menos no nome. Não, de olhar eu também sei, mas, então, mas vamos ver, o sentimento é igual. Vamos ver quem tá certo. Comecei a perceber que o custo era muito alto, né, de você manter um carro desse, né? Eu comecei a perceber que as revisões eram caras, e outras coisas importantes, né, como por exemplo, roubaram o símbolo da Mercedes, né, com a grade da frente do carro. Então eu fui comprar na concessionária e o preço de uma peça de plástico foi de R$ 2.500, né? As revisões também por volta de R$ 2.000, né, e vi que o aluguel poderia ser uma alternativa, até porque eu tenho alguns amigos que já têm esse modelo, né? E eu levantei os custos do aluguel e fiz uma comparação com o meu carro na época, né? Então, o que eu somei? O valor de depreciação, IPVA, seguro, manutenção. E além disso, eu dei uma olhada no custo de oportunidade com o dinheiro da venda do carro. E deu uma diferença aí de mais de R$ 5.000 por ano. Então, é isso. Então, vale a pena. Eu já estou com o carro aí há mais de 6 meses, né? Então, tem me atendido muito bem. E eu tenho recomendado para alguns amigos aí esse modelo, né? Então, a Priscila é muito humilde, então eu errei de fato, era uma Mercedes que o Luiz usava, mas é interessante, né, Sam, que ele falou que com essa troca economizou R$ 5.000, aplicou o valor do carro, e aí vários amigos dele estão fazendo a mesma coisa, várias empresas mas aí surgindo. também teve uma redução um pouco do padrão de vida, não sei se carro é padrão, mas enfim, é um padrão de vida. Agora, o que a gente fez, que eu acho que é interessante, a gente pegou o carro que eu não sei que carro que é, você que deu o nome, que é um carro que custa R$ 39.730. Mas antes você quer mostrar aquela tabela? Isso. Então vamos deixar muito a Priscila bem, mostrar a tabela que ela fez com tanto carinho. Rapidamente, os prós e contras, então, que a gente vai mostrar aqui. Quando você aluga um carro, você evita burocracias porque você não tem que pagar IPVA, não tem que pagar seguro, não tem que pagar manutenção, não tem que fazer as revisões. Se dá algum problema no carro, você aciona a empresa e aí ela faz a troca do carro, te fornece um carro reserva, conserta e depois te devolve o carro. Você não tem que se preocupar com a revenda do carro, que às vezes é uma dor de cabeça, e você não tem que trocar o carro todo ano. E daí, quais que são, então, os... E você consegue, na verdade, trocar o carro todo ano, você consegue ter um carro novinho ali todo ano. Lembrando que se você fizer o aluguel de 12 meses, né? Tem aluguel e você fica mais. Também você não precisa se preocupar com a compra, porque a compra também é chata. Tem negócio de emplacamento, se for novo, se não tem a transferência. Tem uma chatice aí nesse momento. E aí as desvantagens, então, limite de quilometragem. Nem todas têm, mas a maioria tem. A maioria tem, então elas limitam, tem dois limites ali de até 1.000 quilômetros rodados por mês ou até 5.000, a gente fez uma simulação com 1.000 quilômetros, vocês já vão ver. Você não é o dono do carro, é o que o Sam falou. Mas financiado também certo? Você não é não, você só é quando acabou de pagar. É verdade. Mas tô falando do carro compra à vista. Exatamente. E você pode ter uma multa ao cancelar o contrato antes do prazo. Então, você fez um plano de 12 meses, 18, 24,
O de 12 meses, por exemplo, algumas locadoras falaram pra mim que a multa que você tem que pagar, se você termina antes, na verdade o de 18 meses, você tem que pagar 3 meses de aluguel, que é caro. se você encerra antes, é caríssimo. Vamos então agora para a simulação aí, para as cotações que a gente viu. Agora que é Algumas legal. das principais locadoras a gente pegou do mercado aí e a gente perguntou então, qual que é o aluguel mensal para um Kwid, um Renault Kwid de 1.0, que é um carro popular, É um carro... para um plano de 12 meses e para esse limite de quilometragem de até 1.000 quilômetros por mês. E aí estão os resultados. Agora, isso é o valor já cheio, né? Você não paga Exato, mais nada, não tem mais nada, taxa, nada. é isso, É beleza. isso. Então, quer dizer, vai de 1.035, a mais barata, pelo menos na hora que fica cotamos. em Belo Horizonte, inclusive, bom Então, falar quer dizer, Move. você E não com tá em- frete, daí já sobe para 1.135. Se você quiser ficar em São Se Paulo. você estiver em outra cidade, com o frete, por exemplo, de BH para São Paulo, aí sobe para 1.135. É, mas mas lá você em BH, quem estiver lá em Minas, 1.035. Eles aluguel. diluem o frete em 12 meses. Aí você tem a mais cara, me parece, aqui a Porto Seguro. Pelo menos na cotação que a gente fez, Priscila apurou uma Liguei por uma. para cada uma, fingi Por que era uma. cliente. Não, você é cliente, só É. não fechou a compra. Só não fechei. Agora, por que você pôs 90 aceitáveis? Eu tenho toque. Eu Ah, acho, só uma eu coisa, acho a que ficou Uzicar, ruim esse 90 centavos. a Uzicar, ela não tinha o Renault Kwid, então a gente simulou com o Ford Ka Que é igual. 1.0, que também é um carro popular, né? Muito Um parecido. carro ruim igual. Na mesma Não, categoria. Ai, meu Deus. Não, carro é que o 1.0. Sam tá acostumado com as Mercedes. Não, eu não tenho, ali, não, né? eu não, eu ando de táxi, mas táxi não. O Exato. cara vem de Ford Ka aqui em São Paulo, É. se tiver subida, dá É problema. o carro básico, né? O mais É barato. o mais Vamos lá. baratinho. Exato. Vamos para a Muito próxima tela, então. Aí a gente começou a fazer as contas. Então o que eu fiz aqui? Vou explicar o que eu fiz. Peguei o valor desse Renault Kwid. Então a gente foi lá na tabela FIP, pegou o valor. O Renault Kwid vale R$ 39.634. Seguro, eu pus 7% do valor do carro. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. IPVA, R$ 1.300, Priscila apurou. Manutenção, eu pus R$100 por mês. Por quê? Porque o cara que compra o carro, ele tem que trocar óleo, tem alguma pecinha lá. Carro de 1 ano, normalmente não tem manutenção. Então, tá aqui, né? R$100 por mês, é bem barato. É bem, assim, conservador. Não pus gasolina, porque os dois carros, o cara vai pagar gasolina independentemente. A depreciação a gente pegou da tabela FIP. Então a gente pegou o carro de 1 ano, que é o 2020, porque você sabe que em 2020 eles vendem um modelo do ano seguinte, assim, tem esse Já esquema. tá vendo 2021. Já tá à venda? Já o Renault Kwid, por exemplo, ele já Mas tem a o gente- modelo A 2021. gente tá no carnaval, bicho. Mas ele já Os vende o caras modelo do pirando. ano que E vem, às né? vezes, você sabe que tem 2 modelos do ano. Já aconteceu isso. O cara É, faz o... É exato. muita... Marketing. Marketing, muito bem. E aí eu falei que o dinheiro estaria rendendo, não, com nem o Pedro, que é 0,7, eu pus 0,3 líquido, que é bem conservador. E Priscila também apurou o licenciamento e documentos, porque você vai ter o carro, você tem que licenciar, emplacar, sai 1.440. Pro Renault Kwid, né? Aqui em São Paulo, imagina, né? exato. E aí, o que acontece? Dá 12.824. O carro por assinatura deu mais barato, mas aqui a gente pegou Ou a da mais Move, barata, né? que é a mais barata, que também só tem em BH. Se você não morar em BH, lascou já, você vai pagar mais um R$1.000, pouco vai melhor. ficar mais caro. Mas qual que é a minha conclusão? Empate técnico. Eu, Sami, eu não tenho carro. Mas se eu tivesse, eu alugaria. Por quê? Porque é mais fácil, é 1 ano, eu não preciso me comprometer. Já vendi, já tive carro, já tive que vender um saco, as pessoas ficam perguntando, não quer vender, aí o cara quer negociar. Eu não tenho paciência para isso. Então, eu iria de carro por assinatura, no caso do empate técnico. Agora, esse é um carro popular. Precisa ver se nos outros carros isso acontece. A impressão que eu tenho é que o carro popular, como é mais fácil de vender, mais fácil de comprar, eles compram em mais quantidade, tem mais empate. E à medida que você vai querendo carros mais rebuscados, Priscila, por exemplo, que gosta muito, qual que é o nome? Range Rover, Jaguar, Lamborghini, Ferrari, qual mais? Rolls Royce, não vai ter. E se tiver, vai ser caro. Então, tem que fazer essas ponderações. Mas dito isso, eu também... Ô, Sami, e deixa eu te perguntar uma coisa, que nem Diga. aqui no carro próprio a gente colocou o valor considerando financiamento, com juros Não, e tal. não. Aqui é à vista. À vista. No Tá. financiamento aí já é melhor. Financiamento. você- Então tá, então beleza. Aqui É o isso cara que eu tem queria o dinheiro para perguntar. pagar à vista. Exatamente. Então, assim, Ele compra, só para completar, ele compra, fica 1 ano Tá. e depois ele vende.
Então, os dois são o uso por um único ano do carro. E aqui o cara dança também, porque a depreciação do primeiro ano é duríssima. Muito bem, então assim, o que a gente está mostrando é o valor do carro por assinatura e do carro próprio. Se você comprar o carro próprio à vista, eles dão mais ou menos na mesma. Agora, se você for para um financiamento, que a maioria das pessoas faz um financiamento, Aí né, vale mais Sam? a pena o carro Se por você- assinatura. Exatamente, porque assim, até eu comparei lá, pelo menos na Renault, assim, ó, o preço à vista e o preço financiado dá uns 5 mil reais de diferença. Tem aqueles. E mesmo quando o cara fala que é zero, não é zero. Porque o que eles fazem? A gente já sabe, você já deve saber. O cara põe o preço mais alto na tabela e você financiar aquele preço. Mas você vai pagar à vista. Por exemplo, da Renault, estava mais de 40 mil o carro exato. financiado. À vista. À vista ali, pelo preço da concessionária ali do site, estava 40 mil, mas financiado 45. Esse Renault Kwid Esse Zen. daí? Exato. Mas A tem gente carro- usou a tabela FIP para nossa simulação. Porque tinha que né? ter um parâmetro. Ou seja, financiar, pior opção, Financiar certo? pior. Depois, empate. Agora, eu tendo a achar que tem essa característica do carro popular, ser elas por elas. À medida que você quer carros mais rebuscados, como tem menos saída, né, vai ser melhor o carro próprio. Claro que isso tudo do ponto de vista financeiro, porque aí tem o prazer de sair com a chave. A Priscila, quando comprou o carro dela, que vale uma bela quantia, vale mais que muitos apartamentos, eu diria, ela ficou com a chave passeando, assim, toda poderosa. Ela chegava assim, e chegava para os estudantes e falava: vocês têm que estudar para um dia ter o carro igual ao meu, ser uma jornalista de primeira categoria. Ai, você vê. E aí muitos estudantes falam: ai, como que eu faço? E aí ela fala: eu deixo vocês tirar foto com o meu carro. Então você vai lá no Aí, Instagram. como o Sami diria, depois dessa pataquada do Samidana aqui, só pra a gente amarrar todo esse conteúdo aí vamos pra amarrar. vocês, pra gente falar por que a gente tá falando disso e tudo. Sami, assim, a gente mostrou um caso de uma pessoa que usa o carro sempre. A gente viu o caso, por exemplo, do Pedro Moleiro, que usa de vez em quando. Pra quem usa o carro só de vez em quando, tem a opção de alugar por um dia, tem a opção de usar o táxi, como o Sami falou, e a gente tem no nosso site, no investnews.com.br, a calculadora que o Sami fez, mostrando qual que é a opção mais vantajosa para você, porque qual que é o nosso objetivo, né, Sami Dano? Fazer as pessoas economizarem dinheiro, encontrarem a opção mais barata, não terem um custo mensal alto, fazer um investimento e serem Felizes ricas e de famosas. espírito. Não. Certo? E assim, a questão é saber quanto custa cada opção e você tomar a opção para ficar mais feliz. É isso. Muito bem. É isso. Então deixem as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida aí que restou, coloquem pra gente nos comentários que a gente responde tudo e eu vou colocar o card do programa que a gente falou sobre a nossa calculadora, mostrando o que compensa mais, táxi, patinete, transporte público e Sim, tudo mais. muito bem. Agora chegou aquela hora que a Priscila fica me deixando tenso com o tablet dela, em que eu tenho que falar sobre assuntos do mundo, do que aconteceram, da vida. Pode mandar sugestões de Pitaco também aqui nos comentários. Muito Vamos bem. lá, o que temos para hoje no bonequinho do Pitaco do Sami? Aí vamos ao primeiro pitaco. Primeiro Pitaco. Sami, vamos lá. Desemprego. Taxa trimestral de desemprego fica em 11,2% até janeiro, ou seja, o IBGE divulgou o desemprego do trimestre encerrado em janeiro desse ano, taxa de 11,2%, e Sami, teve uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, né? Bora lá. Sempre a gente faz ao mesmo período, tem efeito sazonalidade, mas até em relação a dezembro é um mês que contrata mais, você tem lá as festas, e teve queda de 0,4 ponto percentual. Agora, o desemprego ainda está alto. Está melhorando. 11,9 milhões de desemprego. 11,9 milhões. Mas essa conta é subestimada. Por quê, Priscila? Porque só pega as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. Agora, quando a gente olha o processo de onde estávamos para onde está indo, a gente vê uma melhora significativa. Continuando assim, vai para o caminho certo. Mas, como tudo na economia, não é da noite para o dia e emprego por conta, inclusive das leis trabalhistas que estão ultrapassadas, as empresas têm medo, que você vai contratar o cara, é caro, custa, se quiser demitir, é uma dor de cabeça. Então, bom resultado, até animou um pouco a bolsa na sexta-feira, mas ainda longe do Brasil ideal. Muito bem, a gente ainda, Já foi. já foi aqui, esqueci de olhar, mas Sami, só para falar também mais um dado interessante,
40% da população aí ocupada ainda é informal, ou seja, a gente também tem empregos informais aí, alguns empregos que não têm a mesma qualidade, por exemplo, de um emprego com carteira assinada. Então, vários desafios aí para o mercado de trabalho. Mas vamos lá. Vamos lá, então, para o próximo pitaco. Tocamos o barco. Bolsa perdeu 3 bilhões de reais em capital estrangeiro na quarta. Foi a maior saída diária de capital estrangeiro desde o início da série histórica, que começa em 94, Samidana. Claro que também tem muito mais dinheiro na Bolsa, então percentualmente talvez não foi a maior saída, que a gente sabe que é em termos absolutos. O que acontece? O mundo está ficando com medo. Coronavírus, Estados Unidos não foi tão bem, saiu o último PIB na quinta-feira passada, então muita gente vai lá e fala assim, olha, tô com medo, eu vou para moedas mais fortes e também modalidade de menor risco, como é o caso, por exemplo, de títulos americanos. A gente falou no Cafeína da semana passada isso. Então já não sei também o que as pessoas acreditam muito a situação do Brasil, não. Me parece mais uma consequência de uma situação internacional. Com medo você vai para ativos menos arriscados e mercados menos arriscados, por isso o Brasil e Bolsa é um ativo arriscado, a Bolsa, no Brasil que é um mercado emergente. Muito bem, 1 minuto cravado. Muito Samidana bem. está cada vez melhor. Tá ótimo. O treinamento de Samidana para ministro da Economia está ficando ótimo. Ótimo, você é o ministro do feliz. Invest News. E agora, Sami, para fechar. Para fechar. Então, vamos ter que falar aí dessa Para fechar semana... o Cafeína, porque Exato. estamos no adiantado da hora. Exatamente. E vamos então falar sobre Bolsa na semana passada. Semana tensa, certo? Doeu, teve a quarta-feira realmente de cinzas, em que a Bolsa perdeu 7%. No mês, a Bolsa fechou fevereiro em queda, janeiro fechou em queda também, apesar da sexta-feira aí ter subido um pouco. É claro que semana que passou foi muito marcada pelo coronavírus. Se a gente pegar nos 4 primeiros dias da semana, as bolsas do mundo inteiro caíram mais de 10%. Estou falando de Londres, estou falando da Alemanha, estou falando de Tóquio, que é o índice Nikkei, estou falando de Xangai. Então, quer dizer, foi uma semana muito difícil. A gente sabe que bolsa é longo prazo. Não estou pessimista com a bolsa. Eu reforço meus votos de bolsa porque a opção alternativa é deixar no tesouro, que ganha da inflação, mas quase ganha por muito pouco. Agora, daqui a pouquinho a gente está de olho no Boletim Focus, que a gente vai saber as previsões. Então, ficaremos por aqui hoje, Priscila. Deu 1 minuto. Ficaremos Bank por of aqui. America e JP Morgan já revisaram para baixo o crescimento da economia para menos de 2%. Economia brasileira. Economia brasileira. Tem gente então, falando em 1,4, vamos aguardar. Boletim. De qualquer forma, 12h30 temos o Flash, que a Priscila trará informações quentíssimas. Exato. Às 19h30, Doni Denúcio. E eu volto amanhã, às 6 da manhã, novo horário, desejando uma excelente semana a todos. E Sami, o nosso recadinho sobre a nossa nova meta. A nova falou meta, no começo do programa, 50 mas mil. vale reforçar. 50 mil, Priscila vai dançar, cantar e se fantasiar. Agora você tem que escolher a música, uma fantasia de respeito, que é uma jornalista de respeito. Não venham com baixaria, porque senão o Gui vai ficar sabendo, que é o marido de Priscila. E a música, ela canta vários estilos, ela tem um repertório muito vasto. O que vocês quiserem. Vou treinar, né? Lógico. Gosta de cantar em várias línguas, me avisem inclusive. antes, mas chegando nos 50 mil inscritos no nosso canal Invest News. Então, dá pra compartilhar com a mãe, o pai, com a avó, com o com pai, conta com robô, os se tiver vizinhos. robô também vale. Estamos aceitando os bots. Bots de qualquer tipo. Estamos. Mas tem que ser bot que pareça a gente. E a gente tem metas pro site também, né, Sami? Qual é a meta? Metas de muita audiência. Tem Instagram também. Instagram a meta do site eu não lembro. O Instagram, mas acho que são 60 mil, a gente vai pôr? Ou o 40? Instagram, 40 mil. 40 mil tem a dancinha, 50 mil tem dancinha da Você é Priscila. ousado, bota umas metas boas aí, mas no nosso site acho que são 12 mil por dia, usuários únicos, investnews.com.br, mas o site, eu tenho certeza que a gente vai chegar nisso pra ontem, porque o nosso site tem notícias muito boas, frescas. Aliás, se você não conhece o nosso site ainda, clique em investnews.com.br todo dia com uma curadoria ótima pra trazer só as notícias que são mais importantes pro seu bolso.
É isso aí, ficamos por aqui. Boa semana a todos. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.